Você fez cirurgia para um câncer de pele e o resultado do exame veio como margens cirúrgicas comprometidas. E aí, você precisa operar de novo? É disso que nós vamos falar hoje. Eu sou Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. E só antes da gente ir direto ao assunto, se inscreva no canal para estimular a gente a produzir cada vez mais conteúdo e ajudar outras pessoas também. Se a sua cirurgia de câncer de pele mostrou um resultado como margens cirúrgicas comprometidas, ou seja, o resultado do anátomo patológico. O que é o exame anátomo patológico? Quando a gente tira um câncer de pele, esse material é encaminhado para o laboratório e um médico patologista que é especializado em examinar células no microscópio vai examinar esse tecido de pele que foi retirado para ver se foi removido por completo o câncer de pele. Por quê? Quando a gente remove um câncer de pele, dependendo da técnica a ser operada, isso é um motivo para um outro vídeo, mas de forma geral, na técnica convencional, a gente vê o tumor e dá uma margem de segurança. Tira além do que nós estamos vendo. Tá? Isso se for no nariz, na bochecha, no rosto, nas costas, enfim, qualquer lugar do corpo, a gente dá uma margem de segurança. Mais ou menos semelhante a uma área podre de uma maçã. A gente quer, claro, comer a maçã e não quer comer aquela área podre. Então a gente vem com a faca e vai tirando a área podre. Muitas vezes você acha que a área podre está só restrita ali, o que a gente vê por cima, aí você corta e aquele naco que sai da área podre não é suficiente. Você tem que tirar mais um pouquinho, porque você vê que ficou ali uma área podre. Por quê? Como o tumor, essa área contaminada da maçã, essa área ruim da maçã, ela não é necessariamente em todos os casos assim redondinho lá embaixo, um cilindro. Muitas vezes tem alguns ramos, né, de áreas que também estão comprometidas da maçã, tal como o tumor. Um outro exemplo é a gente falar sobre as raízes de uma árvore. A gente sabe que tem as raízes que vão se expandindo lateralmente, né, para os lados e para a profundidade. Agora, o quanto a raiz está se estendendo, a gente não consegue ver por cima da terra. Por isso que quando a gente tira um câncer de pele, a gente estima que ele tenha uma extensão um pouco a mais daquilo que nós estamos vendo, mas não dá para saber ao certo se não tiver ajuda do microscópio. No método convencional, para tirar um câncer de pele, tipo um carcinoma basocelular ou um carcinoma espinocelular, a gente acaba, no método convencional, dando essa margem. E a profundidade também. E na hora da cirurgia, muitas vezes não dá para saber se aquilo é suficiente ou não, porque é microscópico, são células. Então, quando terminou a cirurgia convencional, esse material é encaminhado para o médico patologista e esse resultado geralmente vem depois de uma ou algumas semanas depois que nós vamos ter a confirmação de que se todo o tumor, né, tiver escrito lá, carcinoma basocelular, margens cirúrgicas livres. Se vieram as margens livres, significa que todo o tumor foi removido. Mas pode eventualmente essas margens estarem comprometidas. E o que significa isso? Ou coincidentes também, melhor dizendo, ou seja, o tumor tinha um tamanho dentro da pele, mas a hora que o cirurgião cortou, ele não cortou todo ele com uma certa margem de segurança, então cortou em cima, né, do tumor. Então, nessa situação, é recomendado fazer uma ampliação de margens, ou seja, fazer um outro procedimento para tirar mais ainda a pele e incluir essas células tumorais que ficaram ali, porque não foi suficiente na primeira cirurgia. Então, a resposta é sim. Se as margens cirúrgicas vieram comprometidas ou coincidentes, é sim recomendado que se faça um outro procedimento para terminar de tratar esse tumor. Um outro resultado, uma outra possibilidade de resultado que pode vir é quando as margens são exíguas. Aí, às vezes o patologista coloca essa palavra exígua, significa que o tumor foi retirado, mas muito justo, ou seja, está muito rente ao término ali das células e não é suficiente para o patologista dar como margens livres. Nessa situação tem que ser analisado caso a caso, costuma-se fazer uma ampliação também das margens. Mas logicamente isso depende de cada caso, de cada paciente, da idade, das condições, do histórico de câncer de pele. Que tipo de câncer de pele, se era mais agressivo, menos agressivo, numa área de maior risco ou menor risco. Por exemplo, as áreas do rosto, cabeça e pescoço são consideradas áreas de maior risco. Já as áreas do tronco, de menor risco para esses tumores de carcinomas basocelulares e espinocelulares. E antes de finalizar, pode ter surgido uma outra questão, uma dúvida. Não tem nenhuma exceção, doutor?
Então, se fez a cirurgia, vieram margens coincidentes ou comprometidas e o médico acaba optando, não vamos mais, nesse caso, fazer ampliação de margens. Existem exceções. Geralmente pacientes muito idosos ou tumores de baixo risco, especialmente no tronco, ou tumores superficiais em que o dermatologista fala, olha, vamos acompanhar o paciente de muita idade, ou esse tumor é de um baixo grau ou de um menor risco. Nesses casos, eventualmente, pode ser uma exceção acompanhar o paciente. Se tiver algum sinal de crescimento do tumor, claro, isso é operado, mas é importante uma vigilância constante e sempre converse com o seu médico, tire as dúvidas com ele. Na dúvida, consulte o seu dermatologista.